Olá, sejam bem-vindos a mais uma embriologia dos sistemas. E hoje nós vamos falar sobre a embriologia das cavidades do corpo. E que ilustra aqui, né, a ideia aqui é mostrar para vocês a estrutura, né? Vamos voltar de novo. A estrutura do embrião humano no estágio 23 de Carnegie, né? E aí é muito interessante porque a gente consegue ir vendo, né, algumas estruturas aqui, principalmente as cavidades corporais, né? E já é interessante esse vídeo porque ele já vai mostrando e já vai indicando, né, os órgãos que aparecem nas cavidades. Então vejam que nessa fase, né, existe, nós conseguimos ver a cavidade peritoneal e também depois a cavidade torácica, né, que é chamada de cavidade torácica. Também pode ser visto algumas partes aí do coração e da cavidade cardíaca, né, e a cavidade pleural, que são essas as cavidades que nós vamos estudar hoje, né. Então, vejam que nós temos, na embriologia do organismo, nós temos essas cavidades aqui, né. Então, a cavidade peritoneal, chamada de abdominal, né, a cavidade pericárdica e a cavidade pleural. É lógico que nós conhecemos, né, da anatomia, que as cavidades corporais, elas são resumidas, né, na cavidade torácica e na cavidade abdominal, né? Mas, embriologicamente, né, e também anatomicamente, nós temos três cavidades corporais, a peritoneal, a pericárdica e a pleural, né? Então, vamos olhar aqui a nossa apresentação, ela vai ser baseada em dois níveis de corte no embrião, tá? Então, eu separei aqui esse primeiro corte, né, no embrião tridérmico, por volta da terceira semana, um embrião que ainda não sofreu dobramento, né, nem encéfalo-caudal, nem lateral. Então, nós vamos estudar primeiro nesse nível aqui da região cardiogênica, que eu chamei de região cardiogênica, e depois nós vamos olhar na região mais média do embrião, né, que eu chamei aqui de região mediana. Né? Então, vamos ver como é que ocorre a formação então, das cavidades pericárdicas e da cavidade pleural. Tá? Então, iniciando, né, sempre nós temos que relembrar aqui, vejam, né, que tanto na região da região mediana como na região cardiogênica, né, na quarta semana vai ocorrer esse processo, que é o processo do dobramento do embrião, né, tanto no sentido céfalo-caudal, mas também no sentido lateral, né. Então, vejam aqui, nós vamos ter aqui a cavidade amniótica, o embrião se dobrando no sentido lateral, né, onde a vesícula umbilical ela vai ser incorporada no interior do corpo, incorporada ao corpo do embrião, né, para dar origem ao intestino anterior, médio e posterior, né, e aquele mesoderma, ou melhor, aquele celoma intraembrionário, quando o embrião se dobra lateralmente, ele vai dar origem, né, ao que nós chamamos de celoma intraembrionário, né, ou seja, aqui nada mais é do que o prelúdio aí da formação das cavidades corporais. Então, a gente precisa tanto a cavidade torácica quanto a cavidade abdominal, né? Então, o que nós chamamos de celoma intraembrionário, né, quando o embrião se dobra lateralmente, vai formar aqui um espaço, né, que vai existir entre a parede do corpo, né, então aqui é a parede do corpo, né, e o interior e o tubo digestório que está bem no centro do corpo do embrião, né, então até alguns livros falam que o embrião nada mais é que um cilindro, né,
E seria esse, né, o tubo digestório dentro de um outro cilindro que seria a parede do corpo, tá? Então, aqui só para relembrar, né, que nós vamos ter, então, o dobramento do embrião. E com isso, nós temos a formação de tecidos mesenquimais chamados de mesentérios, tanto o mesentério dorsal quanto o mesentério ventral. Então, como é que isso surge? Quando o embrião se dobra, né, ocorre aqui o fechamento da parede do corpo do embrião, né, e situando-se na região onde sai o cordão umbilical, nós vamos encontrar, nós vamos ver que aquele mesoderma esplâncnico, que é que envolvia o intestino, né, o intestino primitivo, ele é um tecido que vai ficar mantendo contato com a região posterior, né, ou dorsal do embrião, tá? E esse tecido formado que surge a partir do mesoderma esplâncnico, ele é chamado de mesentério dorsal. Você pode também encontrar nos livros ele sendo chamado de mesoderma dorsal, né? Então, vai existir um mesoderma ou mesentério dorsal, mas também, em alguma altura dessa fase do embrião, que é na quarta semana, também vai ocorrer aqui, né, formação do mesentério ventral, né? A formação do mesentério ventral nada mais é do que quem contribui para a formação desse mesentério ventral, tanto o mesoderma esplâncnico, né? Mas também, principalmente, o mesoderma da parede do corpo, ou seja, o mesoderma somático, tá? Então, essas estruturas são importantes a gente falar nelas, porque são elas que vão, por exemplo, né, dar sustentação, né, aos órgãos que vão sendo formados ao longo dessa estrutura tubular, dessa cavidade que percorre todo o corpo do embrião. Em alguns momentos, né, no início, né, do desenvolvimento, ali na quarta, quinta semana, o mesentério ventral, né, principalmente na região que a gente vai chamar de região torácica, ele permanece por muito tempo, mas depois ele desaparece, né? Já na região que a gente chama de mesoderma, de região abdominal, nós vamos encontrar o mesentério, ele vai permanecer, né, em algumas partes ali, o mesentério ventral, né, vai permanecer em algumas partes da região do duodeno e do estômago, né, fazendo a ligação também com uma outra estrutura, que nós vamos ver mais para frente, que é o diafragma, tá? E, como eu falei, na região torácica, ele vai estar presente até um certo momento, desenvolvimento, né, principalmente aqui, dando uma sustentação ao coração em formação, mas depois esse mesentério ventral, ele desaparece na região torácica, ou seja, fazendo com que o coração, então, não fique ligado à porção mais ventral do embrião, tá? Por outro lado, né, nós vamos ver que o mesentério dorsal, ele sempre vai permanecer, né, ele não desaparece, porque vai dar suporte aos grandes vasos, né, e nervos que vão usar o mesentério dorsal, né, o mesoderma dorsal como trilho, né, de crescimento, né? Então, os nervos, os vasos sanguíneos, né? Eles usam o mesoderma dorsal, que nada mais será do que mais tarde vai ser um tecido conjuntivo, por onde vão trafegar, né? Por onde vão passar os vasos e nervos aí para fazer todo né, o controle nutricional e também nervoso de todas as regiões do organismo, principalmente dessa região mais aí dos órgãos internos, né? E aí, com isso, né, dependendo do local onde ele se encontra, ele vai permanecer, ele pode ser chamado, recebe alguns nomes, como, por exemplo, se ele estiver na região do estômago, ele vai ser chamado de mesogastro dorsal, né? Também, ou chamado também de grandeomento. Se for na região do duodeno, vai ser chamado mesoduodeno. Se for na região do jejunio, ele é simplesmente chamado de mesentério. E se for no intestino, na região do intestino grosso, vai ser chamado de mesocolo, né? Então, essas estruturas, né, os mesentérios, eles surgem, né, eles são importantes aí para dar
no início, uma sustentação, aqueles órgãos que vão estar suspensos nesse celoma, né, nesse celoma intraembrionário, se dobra, né, ocorre o dobramento lateral, esse celoma vai dar origem às cavidades corporais, né? E aí, esses órgãos que estarão se desenvolvendo dentro desse espaço, né, dessas cavidades, eles precisam, até certo ponto do desenvolvimento, eles precisam estar sustentados por esses mesentérios, né, ou mesodermas, tá? Então, lembrando que sempre os mesodermas dorsais, eles sempre, ou mesentérios dorsais, eles sempre estarão presentes ao longo de todo o desenvolvimento, dando sustentação, então, a outros órgãos, né? E aí, os mesentérios, de uma forma geral, para a gente conceituar, né, os mesentérios, dando exemplo aqui, como aquele tecido, né, que vai dar origem ali, que está na cavidade abdominal, né, ele pode ser chamado também de peritônio, na verdade, ele é chamado de peritônio, porque se você imaginar, você tem que imaginar que os órgãos aqui, né, esse mesentério, por exemplo, do exemplo aqui do intestino. Esse mesentério que tem o intestino, né, a parede do intestino ligada à porção dorsal do corpo, ele também, ele se forma, ele vai se transformar depois, né, ao redor, ele vai envolver aqui, vai envolver, né, os órgãos, aqui o exemplo é do intestino, mas se pensar no intestino grosso, no fígado, né, nos outros órgãos que estão na cavidade abdominal, esse mesentério ele vai dar origem a uma pequena membrana, né, vai se transformar numa membrana, e essa membrana normalmente é chamada de peritônio, na cavidade abdominal. No, no, na cavidade torácica, ela vai ser chamada de pleura, né, que vai envolver aí os pulmões, e da mesma forma, essa membrana de mesentério vai dar origem também ao pericárdio, que vai envolver o coração. Mas, de qualquer forma, né, como uma definição geral de mesentério, aqui dando exemplo como o peritônio, o mesentério nada mais é do que uma membrana dupla de mesotério. O que é um mesotério? Mesotélio nada mais é do que um epitélio pavimentoso simples, né? Então, você vai ter epitélio de um lado, epitélio do outro, formando essa membrana, ou esse mesentélio, né? E aí, no meio, entre essas duas, vamos ter tecido conjuntivo frouxo, né? Por onde vão passar, então, nervos e vasos sanguíneos. Lógico que, dependendo da espessura dessa membrana, ou desses mesentérios, aí é lógico que vasos e nervos, eles são proporcionais também à espessura desses tecidos. Então, dessa forma, a gente precisa falar aqui, antes de falar sobre a formação das cavidades corporais, propriamente dito, a gente precisa lembrar, né, da formação, né, desses tecidos chamados de mesentérios ou mesodermos, que alguns permanecem durante o desenvolvimento dos órgãos, né, dando sustentação, dando nutrição aos órgãos que estarão em desenvolvimento. Bom, dito isso, nós podemos agora começar a falar, propriamente dito, sobre a formação, né, das cavidades. E a primeira que nós vamos falar é a cavidade pericárdico-peritoneal. Então, o que é a cavidade pericárdico-peritoneal? Nada mais é do que aquele celoma intraembrionário que foi formado a partir do dobramento do embrião, né? O celoma intraembrionário, quando o embrião se dobra, novamente, sempre lembrando aqui que os sistemas, né, todos os sistemas, eles iniciam o seu processo de organogênese a partir da quarta semana, né? Então, sempre a gente vai falar, sempre vai relembrar aqui, iniciar a formação de qualquer sistema, lembrando sempre do dobramento do embrião. Então, nessa imagem, né, nesse nível aqui da região cardiogênica, o que nós vamos observar? Nós vamos observar aqui, né, aquele mesoderma, né, intraembrionário que estaria à frente daquela placa pré-cortal, lembram disso? Esse mesoderma, ele é chamado de septo transverso. Ele é muito importante porque nós vamos ver mais para frente, porque ele vai dar origem ao diafragma. Mas agora, nesse momento, nós vamos ver que
Ligado ao septo transverso, a esse mesoderma, né, nós vamos encontrar aqui uma região que é chamada, então, foi chamada de região cardiogênica, porque é ali que vai ocorrer a formação do coração, né. Esse mesoderma, esse tecido mesenquimal ou mesoderma, né, ele contém aqui, né, vaso sanguíneo, e aqui nós vamos chamar esses vasos sanguíneos de tubo endocárdico, tá? Então, lembrem que nessa fase o embrião está plano ainda, né? É um embrião tridérmico, ele ainda não se dobrou, tá? E, então, nós vamos encontrar dois vasos sanguíneos, né? Aqui nós temos um corte longitudinal, mas se a gente observar num corte transversal, nós viríamos isso, né? Aquele mesoderma cardiogênico aqui, certo? E um tubo endocárdico desse lado, o mesoderma cardiogênico aqui e o tubo endocárdico do outro lado, tá? Então, aqui um embrião ainda num corte transversal, ainda plano, tá? E aí, o que interessa aqui é como que ocorre a formação da cavidade pericárdico-peritoneal. Nesta fase, né, nesta região de mesoderma, né, vai começar a aparecer alguns espaços entre as células mesodérmicas, e esses espaços, eles vão aumentando, né, e nesta fase, esses espaços ao redor desses vasos sanguíneos ali, do tubo endocárdico, esse espaço passa a ser chamado de celoma pericárdico. Nada mais é do que o prelúdio da formação da cavidade pericárdica, tá? Então, se nós olharmos aqui nessa outra imagem, né, a gente vai ver aqui as regiões do mesoderma paraxial, intermediário, né, e mesoderma lateral, aqui com a somatopleura, né, o celoma intraembrionário e aqui também a esplanctopleura. O que a gente não pode lembrar, não pode esquecer de que aqui é o saco vitelíneo, portanto, essa região aqui, né, ela é revestida por endoderma, tá? E aí, logo acima, né, nós vamos encontrar, então, o mesoderma cardiogênico. Então, aqui eu representei os tubos endocárdicos, o mesoderma cardiogênico e o ciloma pericárdico, que é aquele espaço, né, que aparece ali entre as células do mesoderma cardiogênico. Então, bilateralmente, certo? O que vai acontecer na quarta semana? Esse é o embrião na terceira semana. Na quarta semana vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o dobramento do embrião, né? Não somente no sentido céfalo-caudal, né? E que a imagem mostra aqui, o tubo neural cresce, né? E, entre aspas, pesaria aqui a porção mais anterior, mais cefálica do embrião, fazendo com que ele se dobre, né? E com isso se reposiciona, ou vai reposicionar aquele mesoderma cardiogênico mais uma região ventral do corpo do embrião. Lembrem também que durante o processo de dobramento céfalo-caudal e lateral, aqui, aquela porção aqui do saco vitríneo, ela é incorporada, né? Lembrem, não pode esquecer que o intestino, o saco vitirínico, né, ele é revestido aqui também por um endoderma. Mas durante esse processo de dobramento, partes do saco vitirínico são incorporadas no corpo do embrião, e daí darão origem, assim, ao intestino anterior, ao intestino médio, ao intestino posterior. Mas vamos voltar aqui no dobramento lateral do embrião para mostrar para vocês, nessa imagem, né, o dobramento do embrião, né, dando origem, então, àquele celoma intraembrionário na quarta semana, né? Então, o embrião se dobra no sentido lateral, dando origem aqui àquela cavidade chamada de cavidade celômica, né? E essa cavidade, e lógico que aqui, né, vejam que o desenho está representando aqui a incorporação, né, de uma parte aqui do saco vitelínico para se transformar em intestino, né, pode ser o intestino anterior ou médio posterior. Aqui, no caso, esse intestino seria o intestino mais anterior, porque eu estou mostrando uma região no nível do mesoderma cardiogênico, certo? Então, aquela cavidade celular, lógico, né? Temos que pensar aqui que aquele mesoderma somático,
quando o embrião se dobra, né, ele vai se fusionar aqui, né, na maior parte, na região torácica, na região mais é, é, posterior do embrião, poderíamos dizer que seria a região onde vai formar o abdômen, mas na região mediana, a gente sempre tem que lembrar que aqui na região mediana, em alguma região do embrião, né, esse mesoderma, esse mesoderma lateral, ele é interceptado pelo cordão umbilical que vai surgir aqui, né, surgindo aqui. Então, mas a ideia aqui é mostrar como se forma essa cavidade, as duas cavidades que aparecem, né, na região torácica. Então, o celoma intraembrionário, né, agora ele passa a ser chamado de cavidade pericárdica peritoneal. Por quê? Porque essa cavidade pericárdica, onde estaria a cavidade pericárdica aqui, né, nessa imagem? Então, veja, aqui nós temos, novamente, a região cardiogênica, ou seja, o mesoderma cardiogênico, né, com os tubos endocárdicos, certo? Lateralmente, eles ainda não se fusionaram, mas daqui a pouco eles vão se fusionar quando quando terminar esse processo de dobramento do embrião, esses dois vasos aqui vão se fusionar, né? Consequentemente, essa região cardiogênica, esse do lado do embrião, vai se fusionar com a região cardiogênica do outro lado. Mas nessa fase ainda, aquele celoma pericárdico, que eu falei que é o prelúdio da cavidade pericárdica, ela ainda mantém contato, ela vai, por certo momento, né, por um certo tempo, esta cavidade, ou seja, aqueles espaços que surgiram no mesoderma cardiogênico, né, ele mantém contato, ele vai manter contato, né, temporariamente com essa outra cavidade, que seria o celoma intraembrionário, mas que agora, né, quando o embrião se dobra, essa cavidade passa a ser chamada de cavidade pericárdica peritoneal. Ou seja, estou querendo dizer aqui que a cavidade pericárdica, né, vai ser contínua com a cavidade, com essa cavidade que nós chamaríamos aqui nesse momento de peritoneal, né? Foi esse o nome que foi dado, né? Então a gente tem que respeitar o que foi definido aí por quem estudou isso e por quem definiu isso. Então a ideia aqui é só para mostrar para vocês que aquele celoma intraembrionário agora ele passa a ser chamado, ele compõe, né, o que se chama de cavidade pericárdica peritoneal, e que a cavidade pericárdica que surgiu lá no mesoderma cardiogênico por um certo tempo, né, enquanto o mesoderma cardiogênico desse lado não se fusionar com o do outro lado, né, ou seja, durante o processo. Então, estou mostrando aqui para vocês o processo de dobramento, né? Então, enquanto esse processo de dobramento não se concretizar, nós vamos ter, então, uma comunicação entre a cavidade pericárdica e informação com aquela cavidade do celoma, que é chamada, então, de pericárdica peritoneal. Certo? As setas aqui, então, estão mostrando que vai ocorrer, então, um completo dobramento aqui, né, desse mesoderma cardiogênico, né, encostando nesse outro mesoderma cardiogênico, certo? Surgiu, então, o que? A cavidade pericárdica peritoneal. Na sequência, vamos ver o que acontece. Na sequência, nós vamos ver isso. Ó, nós vamos ver isso, tá? Então, ainda, né, o embrião, né, ele está se dobrando, mas aqui a gente já consegue ver, ó, na região cardiogênica, né, que aquelas dois mesodermas cardiogênicos, que era do lado direito e o outro do lado esquerdo, já se fusionaram, já se juntaram, já se uniram. E com isso, também aqueles tubos endocárdicos, né, ou tubos cardíacos, que estavam separados, né, enquanto o embrião estava numa posição mais plana, agora, né, quando o embrião se dobrou, eles vão se fusionar, formando então o que nós chamamos de tubos endocárdicos ou tubos cardíacos fusionados. Esses tubos cardíacos, né, mais para frente, nós vamos ver numa outra aula,
né, numa outra aula, já tem, a aula já está postada, que é do sistema cardiovascular, né? Então, a gente vai detalhar, a gente detalha melhor a formação do coração numa outra aula. Aqui, é só para mostrar para vocês, então, que o embrião, as regiões cardiogênicas, né, que estavam colocadas no embrião plano, elas se fusionaram durante o desenvolvimento do embrião, e da mesma forma, aquele espaço que era o espaço chamado de pericárdio, ou cavidade pericárdica, né, que envolvia, né, cada parte do mesoderma cardiogênico e também tinha continuidade com a cavidade pericárdica peritoneal, agora essa cavidade, que eu chamo agora de cavidade pericárdica, ela está individualizada, né, sendo envolvida, né, envolvendo aqui o coração, digamos assim, podemos chamar isso aqui de coração primitivo, né, e aí é lógico que existe aqui uma parede, né, uma membrana, que nada mais é do que a membrana do mesentério, digamos assim, o mesentério ventral. Aqui eu já deixei de mostrar, não estou mostrando aqui que esse mesentério dorsal, né, vai compor aqui, que vai formar aqui a parede, a membrana, digamos assim, a membrana pericárdica, eu não estou mostrando aqui que esse mesentério ele poderia ter representado aqui ele, né, ligado com a porção anterior ou ventral do, do corpo do embrião. Então aqui, como isso vai desaparecer mesmo, então nessa imagem não estou mostrando. Apenas enfatizando que aqui apareceu que a cavidade pericárdica, né, ela está se remodelando aqui. Bom, o que acontece? Por fora da cavidade, ou seja, por fora dessa estrutura que vai formar o coração, né, nós vamos encontrar aquele grande espaço ainda, que ainda eu chamo de cavidade pericárdico-peritoneal. Então, veja, né, que será a futura cavidade torácica, né, que ela ainda está em formação. Então, veja que nós temos aqui, tanto numa região mais superior, né, quanto uma região mais inferior, nós temos ainda um espaço que se comunica, tá vendo? Esse espaço ele se comunica, né, nessa região, onde você vai ter tanto o intestino, né, como também, à frente dele, o coração sendo formado. O que acontece aqui de interessante? O que acontece de interessante é que, nesta fase também, vai começar a formar os brotos pulmonares, tá? Então, os brotos pulmonares, o que eles fazem? Eles surgem, né? Eles aparecem, né? Eles iniciam, né? Eles surgem, eles aparecem, digamos assim, da parede do endoderma do intestino primitivo. Tá? Então, aqui eu estou representando, né, nesse desenho, os brotos pulmonares crescendo aqui. E eles surgem da onde? Surgem do endoderma do intestino primitivo. Lembram que aqui, envolvendo aqui o intestino primitivo, nós temos o mesoderma, que recebe o nome de mesoderma esplâncnico? Muito bem. Então, a partir do momento em que começa a surgir aqui os brotos pulmonares, né, eles vão crescer para onde? Eles vão crescer dentro daquele mesoderma esplâncnico, né. Para vocês terem uma ideia melhor disso que eu estou falando, nesta outra imagem, a gente tem uma representação de como ocorre a formação, então, inicial do sistema respiratório. Então, veja nessa imagem. Essa imagem representa, então, né, uma porção do intestino, né, uma porção do intestino. Em vermelho você vê aqui o mesoderma esplâncnico, né, e em amarelinho aqui, né, a luz desse intestino primitivo, né, que é revestido por um endoderma. Então, aí, a partir da quarta semana, né, também inicia a formação do sistema respiratório nessa região. E aí, como é que isso acontece? Acontece, né, a partir da proliferação das células do epitélio, muito parecido com o que ocorre para que apareçam, né, para que surjam as glândulas, por exemplo, glândulas
endócrinas ou as glândulas exócrinas, né, da nossa pele, né? Então, na superfície do epitélio, algumas células começam a proliferar, né? Começam a proliferar e elas começam, então, a formar uma estrutura que é chamada, a princípio, como se fosse uma estrutura celular de células maciças, e essa estrutura é chamada de vertículo laringotraqueal, né? Essa estrutura, essas células, né, esse broto, né, de células, começa a proliferar, né, e vai se transformar no broto respiratório, e depois isso vai evoluir para transformar nos brotos brônquicos primários, e depois secundários, e depois nos alvéolos, que vão dar origem realmente a estrutura do tubo do sistema digestório, do sistema respiratório. E aí, nessa outra imagem, a gente consegue ver durante esse processo, todo esse processo de formação aqui, né, inicial do sistema respiratório. Então, veja, aqui a gente teria o endotélio, né, do sistema digestório, numa região chamada de faringe, né, mas o que importa aqui é vocês entenderem isso. Então, do epitélio, né, do endoderma aqui do sistema do intestino primitivo, começam a proliferar células, né? Essas células começam a formar uma estrutura, um divertículo, né? Depois ocorre a formação aqui de cristas, né? Cristas que vão separar, vão fazer a separação desses dois tubos aí. Na verdade, são dois tubos, pequenos tubos que começam a se formar aí, né? Um que vai dar origem, então, ao sistema digestório e o outro que se separa dele, mas surgiu desse endoderma. Então, quer dizer que o sistema respiratório ele tem origem do tubo do intestino primitivo, né, do endoderma do intestino primitivo, mas depois, lógico, esse tubo, né, que vai dar origem, que é o primórdio aí da estrutura pulmonar, quando ele se individualiza, né, se diferencia, ele perde a sua conexão com o tubo, né, de origem, ou seja, da porção ali do intestino primitivo, e aí, lógico, vai dar origem à formação do sistema respiratório, que nós vamos falar em outra aula. Mas aqui é só para mostrar para vocês, então, essa ideia, né, de que, para onde que está crescendo? Onde vai crescer esses brotos brônquicos primários? Onde eles estão crescendo? Eles estão crescendo para dentro, né, do mesoderma esplâncnico, né, que envolve o próprio intestino primitivo, tá? Então, à medida que o, o, os, o, os brônquios, né, os brotos pulmonares, melhor, os brotos pulmonares vão invadindo, né, vão crescendo aqui para dentro do mesoderma esplâncnico, é lógico que toda a estrutura do mesoderma esplâncnico vai também, né, evoluindo, vai crescendo aqui. Isso faz com que, e ao mesmo tempo, melhor, ao mesmo tempo que eles vão crescendo, né, vão aparecer aqui dobras, chamadas de pregas. Da onde surgem essas pregas? Da parede aqui, da parede do corpo do embrião, né? Essas pregas surgem aqui do mesoderma somático, né? Que é aquele mesoderma que forma a parede. Então, essas pregas são chamadas de pregas pleuropericárdicas, tá? Que são elas são formadas, então, elas são formadas a partir do mesoderma somático, ou seja, que forma a parede do corpo do embrião, né? E aí nós vamos ter, assim, os livros falam, né, que existem pregas que são formadas acima dos brotos pulmonares em formação, né, dos dois lados, e os livros também falam que existem a formação de pregas que estão abaixo dos brotos pulmonares, tá? Então, eu estou representando aqui as pregas, tá? Pleuropericárdicas, né? Tanto as que estão acima dos brotos pulmonares, quanto as que estão abaixo dos brotos pulmonares. Então, o que você acha que vai acontecer aqui, né? As setas já indicam, coloquei as setas aqui indicando isso. Então, à medida que os pulmões vão crescendo aqui, vão fazendo a expansão, né, vão induzindo uma expansão aqui do mesoderma esplâncnico para formar
a formação dos pulmões, né, as pregas também vão crescendo, né, e tanto as pregas superiores, digamos assim, as inferiores, elas crescem, elas vão se encontrar aqui, a tendência delas é que elas se encontrem aqui no meio, né. Mas o interessante disso é que uma porção daquela cavidade que a gente chama de cavidade, né? Olha aqui, cavidade pericárdica, peritoneal, porque toda ela é, inclusive aqui, né? Tudo isso é cavidade pericárdica, peritoneal, ela não desaparece, né? Ela permanece ali como uma cavidade, né? As pregas vão crescendo aqui, mas a cavidade permanece, tá? E essas cavidade aqui, né, elas são chamadas de canais pericárdico-peritoneais dorsais. Por que isso? Porque daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que, é, em que a porção, digamos assim, que seria a porção torácica, ela ainda continua esse espaço, né, essa cavidade pericárdica peritoneal, apesar de aparecer aqui, né, de surgir essas pregas, né, essas pregas pleuropericárdicas, apesar disso, e elas se fusionarem no meio, esse espaço, que a gente chama de canal pericárdico peritoneais dorsais, eles ainda mantêm, eles ainda vão fazer a comunicação da parte que a gente chamará de tórax com a parte, com a outra cavidade que está abaixo no embrião, né, mas posteriormente ao embrião, chamada que chamaremos futuramente de cavidade abdominal, tá? Então, só por isso que está mantido, eu mantive aqui esses canais pericárdios peritoneais. Mas, se a gente for olhar apenas aqui na altura da formação do pulmão, a gente vai observar que esse espaço, né, não deixa descer ainda a cavidade pericárdio-peritoneal, ele vai permanecer, né, nesse período ou durante, né, o crescimento dessas pregas. Então, esse espaço aqui ele vai ficar permanente, né? Agora, imagine, esse espaço permanente, ficando permanente aqui e os pulmões crescendo, né? O que será que vai acontecer aqui? Vai formar uma cavidade, né? Vai ocorrer a individualização aqui de uma cavidade. Então, as pregas vão se fusionar aqui, né? Essas inferiores também vão se encontrar aqui no meio, né? E aí nós temos a divisão, aí nós vamos ter a divisão dessas cavidades, formando então o quê? Eu mostro aqui nessa outra imagem, tá? Então, aqui eu estou mostrando que aquelas pregas pleuropericárdicas, né, que vinham de cima e as que vinham de baixo, né, do pulmão em formação, elas vão se fusionar bem no meio. E aquele canal, né, aqueles canais pericárdio, peritoneais dorsais, né, nesse nível aqui, da região cardíaca ou região torácica, essa cavidade vai dar origem ao que nós chamamos de cavidade pleural, tá? E, consequentemente, com o fechamento aqui, com o crescimento das pregas pleuropericárdicas, se fusionando aqui na região mediana, também haverá a separação, né, da cavidade pleural daquela cavidade que envolve o coração, ou seja, a cavidade pericárdica, né? Então, nós vamos ter no próprio, na própria região torácica, nós vamos ter uma divisão de duas cavidades, né? E assim surge, né, com o crescimento aqui dos pulmões dentro do mesoderma esplâncnico, né? A manutenção de uma parte da cavidade pericárdica peritoneal, com o crescimento e fusão das pregas pleuropericárdicas, que podem ser também chamadas de membrana pleuropericárdicas, né? Nós individualizamos na região torácica, né, a cavidade pleural,
separando ela da cavidade que envolve o coração, que é a cavidade pericárdica, certo? Mas ainda temos aqui, né, uma continuidade dessa cavidade que vai ser chamada, então, de cavidade torácica, onde vai, né, onde nós vamos encontrar todas essas estruturas. Muito bem, então, com isso, né, aparece, então, aqui a cavidade pleural, né, e aquele tecido, aquele mesoderma que aparece aqui, né, aquele mesoderma, aquele mesentérico, é um mesotélio, né, um mesotélio, que vai envolver tanto aqui, vai ficar próximo aqui dos pulmões, quanto vai delimitar a parede da cavidade pleural, né, recebe um nome e nomes específicos, né? Então, são chamadas, então, né, todo mundo conhece, da anatomia, né, a pleura visceral, né, ó, a pleura visceral, tá em vermelhinho aqui, ao redor dos alvéolos aqui, e a pleura parietal, certo? Então, a formação, então, daquelas pregas peritoneais, né, pleuroperitoneais, dará origem tanto à cavidade pleural, né, quanto também à definição aqui das membranas, desse mesotélio que vai envolver os pulmões, a pleura parietal e a pleura visceral, tá? Então, relembrando aí um pouquinho da que a gente sabe da anatomia, é, da anatomia né, do animal, do corpo humano, ou do animal adulto, certo? Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês, né, nessa imagem, aqui nós temos uma imagem, né, do muro, né, em que é mais ou menos parecida com aquela que eu fiz, né, em que nós temos aqui, então, ó, né, os tubos endocárdicos, a cavidade pericárdica, né, e as pregas pleuropericárdicas ou membranas pleuropericárdicas. Os brotos, né, pulmonares aqui em desenvolvimento e crescendo para dentro da cavidade pericárdica peritoneal, né, e aqui, né, no fundo, aquele espaço que eu chamei no desenho de canal pericárdio peritoneal, tá? E lógico, fazendo parte aqui da parede, né, compondo a parede do corpo do embrião, a somatopleura, certo? E aí, se fizéssemos um corte longitudinal do embrião, né, então foi o que eu quis representar aqui, que nessa fase, apesar de estarem sendo formados, se diferenciando aqui o coração, né, pela fusão dos tubos endocárdicos, após o dobramento do embrião, apesar de estarem ocorrendo aqui também, durante esse processo, né, da quarta até a oitava semana, o processo de diferenciação das diversas partes do sistema digestório, não só do digestório, mas do urogenital, né, e outros órgãos, né, que vão se diferenciar durante esse processo de organogênese, que vai da quarta até a oitava semana, eu estou mostrando aqui para vocês, então, representei aqui, né, tentei representar aqui as pregas pleuropericárdicas, superiores, acima dos pulmões e abaixo dos pulmões, né, mas estou mostrando para você aqui que existe uma comunicação dessa cavidade ampla. Ela ainda não foi totalmente fechada. É lógico que aqui vai ocorrer, né, nesse momento, ou um pouco depois, ocorre a separação aqui, formando a cavidade pericárdica e a cavidade pleural, como eu acabei de falar no slide anterior. Mas toda a cavidade torácica, né, que nós podemos chamar de cavidade torácica, onde estão se desenvolvendo esses órgãos, ela ainda mantém contato, né,
com a região mais posterior, mais caudal do embrião, né? Então, as setas aqui mostram, né, elas indicam essa comunicação através dos canais pericárdio-peritoneais. Muito bem, mas como é que nós vamos, então, dividir, né, esse embrião? Como é que ele vai ser dividido? Como é que essa cavidade torácica vai se separar da cavidade a peritoneal ou cavidade abdominal, né? Através dessa estrutura, o crescimento dessa estrutura, né, que é o quê? O diafragma. Então, não só o aparecimento aqui, o crescimento do diafragma que vai surgir, mas também, né, essas pregas pleuropericárdicas, elas também vão contribuir aí, né, para o fechamento ou para a separação das duas cavidades. Então, veja, isso está acontecendo lá pela 8ª semana, tá? Mas esse design aqui é só para mostrar essa comunicação entre essas amplas cavidades, tanto a mais superior aqui, com a mais, ou melhor, a mais cefálica, digamos assim, né? Que seria a cavidade torácica, a comunicação dela permanente aqui nessa fase com a cavidade mais caudal. Muito bem, então, é importante falar também aqui, né, fazendo um parênteses, que à medida que o corpo do embrião vai crescendo, né, não só essas estruturas vão sendo formadas, mas também componentes do sistema vascular e componentes do sistema nervoso, né? Então, aqui a ênfase é só para mostrar, só para enfatizar, né, que durante o desenvolvimento dessas estruturas, principalmente das pregas pericárdicas, né, ocorre, né, o crescimento também, né, dentro dessas pregas pleuropericárdicas, né, vai ocorrer também, né, o crescimento, a expansão de vasos e de nervos, e aqui dando um dos mais importantes aqui seria o nervo frênico, porque é ele que vai, ele é super importante aqui, né, depois fisiologicamente, né, não só ele, mas ele é um dos mais importantes para o controle, né, depois dos processos respiratórios, né, principalmente na altura do diafragma. Muito bem, então esse aqui é só um destaque aí de outros sistemas que estão crescendo também ao mesmo tempo, tá? Agora vamos ver, antes de falar do diafragma, vamos ver o que acontece, vamos para aquele outro nível de formação, que seria o nível da região mediana. Então, já vimos como é que se forma aqui, então, na região cardiogênica, né, formação da região da cavidade pericárdica, depois da cavidade pleural, né. Agora vamos ver como é que ocorre a formação da cavidade peritoneal. E é muito simples, né. É bem mais simples do que a formação dos outros, das outras, do que eu falei antes para vocês. E basta seguir aqui o exemplo, sempre partindo do embrião plano, né. Então, temos aqui um embrião plano, ele vai se dobrar, né, da mesma forma, né, só que agora estamos olhando a região média do embrião, lá na região, digamos assim, abaixo, né, do cordão umbilical, né, ao que corresponderia à região abdominal, né, do nosso organismo. Então, veja, da mesma forma, o embrião vai se dobrar lateralmente, né, vai ocorrer a formação aqui do citoma interembrionário, né, que é esse espaço, o intestino sempre estará lá na frente, no meio, né, será o que vai ser incorporado lá a partir do saco vitelínico, né, e em algumas regiões, como eu falei, algumas regiões, né, vai ocorrer, então, a formação do mesoderma esplâncnico e dos mesentérios, né, e aí, o espaço que vai ser formado, né, onde vai ocorrer a formação daí, o desenvolvimento, né, a diferenciação do sistema digestório como um todo, a formação de estômago, de fígado, né, das outras estruturas, como o baço, né, e do próprio intestino grosso, intestino delgado, todos esses órgãos vão ficar comportados, né, vão ser absorvidos, vão ser
alocados, né, nesse espaço do celoma, que nada mais é do que a cavidade peritoneal. Então, a cavidade peritoneal forma-se dessa forma, é assim que ela se forma, muito simples, né? Apenas com o fechamento, com o dobramento do embrião na região, né, é, mais caudal do embrião, né? Certo? Então, é muito simples a formação da cavidade abdominal, né, ou da cavidade peritoneal, certo? Agora, vamos olhar então, e aqui é um outro, melhor, aqui é um outro desenho, né, do muro, em que a gente consegue ver aqui o corte do embrião, no sentido longitudinal, vendo aqui, né, o desenvolvimento do coração, do fígado, né. Vejam aqui uma estrutura muito interessante, que é o septo transverso. O septo transverso também está se desenvolvendo aqui. Então, nós temos nessa imagem, nós temos essas imagens, né, nós temos vários níveis de corte, né, numa região é, mais aqui da região cardiogênica, né, depois uma região um pouquinho ali na região mais mediana, perto do estômago, né, do fígado, e depois mais na região lombar e na região mais sacral desse embrião em formação. Só para observar que cavidade peritoneal sendo formada, né, e as estruturas associadas. Muito bem, agora vamos ver como é que ocorre essa divisão, então. Né? Agora vamos falar um pouquinho de formação do diafragma. Então, novamente, então, ó, formação do diafragma e a divisão dessas cavidades que vão ser chamadas, né, no embrião ou no adulto, de cavidade torácica e abdominal. Então, tudo começa lá na terceira semana, né? Então, agora eu vou dar ênfase aqui ao septo transverso. Então, quando o embrião se dobra, né, no sentido céfalo-caudal, né, o septo transverso, ele vai se reposicionando. Então, veja aqui, nós temos o coração, né, já falamos a cavidade pericárdica, agora vamos falar do diafragma, né? Da onde surge o diafragma? Então, o diafragma, ele surge, né, de alguns componentes. Então, ele não simplesmente do septo transverso, mas o septo transverso é o elemento aí, né, que mais contribui para a formação do diafragma. Então, o septo, né, as estruturas que contribuem para a formação do diafragma, de uma forma geral, é o septo transverso, aquelas membranas ou as pregas pleuroperitoneais, né, o mesentério dorsal do esôfago, aquele mesentério que surgiu, né, que eu já falei, ele surge lá do mesoderma splanchnium, né, e aqui também, né, vai aparecer a participação dos músculos que surgem na parede do corpo, né, da região do mesoderma somático. Tá? Então, vejam, como é que ocorre isso, a formação do diafragma? Muito simples, se você já tem aquelas noções, né, de mesentério, e das pregas, e do septo, né, então é só seguir as figuras, ó. Então aqui você tem o septo e as pregas, né, certo? E em branco aqui o mesentério, dorsal, né, porque lembrem que, ó, aqui está mostrando o tubo neural, então agora na nossa figura, o embriãozinho, a porção dorsal dele está desse lado, né? Às vezes as nossas imagens mostram lá, mas ele está para o lado inferior aqui do nosso slide. Então, veja, o crescimento do septo transverso, o septo transverso crescendo em direção ventral para a região dorsal, daqui a pouco ele vai encontrar aqui o mesoderma, que envolve o esôfago ou o intestino, né, e vai fusionar com esse mesoderma, e lateralmente, né, estão chegando aqui as pregas pleuropericárdicas, ou membranas pleuroperitoneais, né, ou pleuropericárdicas. E aí, essas membranas, né, se fundem com o septo transverso, né, isolando, então, separando aqui, né, a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá? E aí, o que nós temos? Então, assim se forma o diafragma,
tá? Acontece o seguinte, é importante falar, né, ó, aqui a gente está imaginando, aqui também, né, nesse slide aqui a gente pode mostrar neste aqui, né, nessa figura ainda, como as figuras aqui são muito parecidas, né, as cores são muito parecidas, ainda temos aqui, ó, o crescimento, né, tá crescendo aqui, uma parte de músculo, né, então ocorre a participação aqui de uma porção muscular que surge do corpo, na parede do corpo, para envolver o que? Envolver o diafragma, tá? Nessa outra imagem fica um pouquinho mais claro, está tudo colorido, né? Então veja, e aqui é de outro livro, então vejam novamente, que aqui a porção dorsal ficou para lá, ficou para cima, né? Então nós temos aqui o septo transverso da região ventral crescendo em direção a região, a região dorsal, né? Temos as pregas pleuropericárdicas, certo? Em amarelinho. E temos os músculos, né? Também crescendo aqui, né? Ele chama aqui de crescimento secundário da parede corporal, mas vai dar origem aqui a tecido muscular. No final da história, né, nós temos essa configuração aqui do diafragma. Então, aquela porção central do diafragma, que tem origem no septo transverso, ela vai ser um tecido bem tendinoso, né? A porção lateral, ou seja, as bordas do diafragma, né, elas vão ter origem muscular. E essa origem muscular, né, essa presença de músculo, faz com que ocorra esse músculo depois e se ligue, né, às estruturas ósseas da parede, provavelmente aqui das costelas, né, e lateralmente as costelas, e também posteriormente aqui na coluna vertebral, né, fazendo então a completa separação da cavidade, que a gente chama de cavidade. Separando, então, né, as cavidades. A cavidade pleural da cavidade pericárdica, né, lá no tórax, e dessas duas cavidades, separando essas duas cavidades da cavidade peritoneal, ou da cavidade abdominal, certo? Então, essa é a participação aqui, a formação do diafragma. Então, o diafragma é essa estrutura músculo tendinosa, né, então, e que recebe aí também, né, durante o seu desenvolvimento também, né, a inervação, principalmente do nervo esfrênico, que vai auxiliar fisiologicamente aí no processo de contração da parte muscular, né, então a gente sempre pensa assim, bom, se o diafragma, ele é um músculo, não é muito certo assim, né, ele é um músculo que possui um tendão no meio, né, e aí, dependendo dos estímulos, né, dos impulsos nervosos, ele vai, e lógico, com a expansão, né, contração ou dilatação desse músculo por ação nervosa, né, é que vai ocorrer todo um processo, não só do diafragma, mas também dos músculos intercostais, né, isso é bem fisiológico, é que vai ocorrer todo o processo, né, da mecânica respiratória. Ok? Mas, de uma forma geral, é assim que é formado, né, o processo embriológico do diafragma. Bom, uma outra coisa interessante é que esse quadro aqui, ele mostra, né, a evolução da formação do septo transverso, consequentemente do diafragma, ao longo das semanas, da quarta até a oitava semana. Né? Existe uma relação muito interessante entre a posição aqui do septo transverso, ou seja, do diafragma, né, ao longo do crescimento. Então, por volta da quarta semana, né, o diafragma ele se localiza aqui por volta, né, mais ou menos na altura da cervical 1, né, da região cervical 1, ou seja, da vértebra cervical 1. Depois, na quinta semana, olha, né, ele já está mais perto da torácica 1. Na sexta semana, né, já baixou um pouquinho mais, já está lá, passou a torácica 1. Na sétima semana, ele já está na altura, né, porque o corpo do embrião vai crescendo, então ele vai, né, o crescimento do corpo do embrião faz com que
o diafragma vai mudando a sua posição em relação, né, à coluna vertebral. Então, na 7ª semana, ele está lá por volta da lombar 1, né, e permanece aí na 8ª semana, então, quando finaliza o processo de fechamento, de separação da cavidade torácica da cavidade abdominal. Nesta outra imagem, né, que é bem interessante, que eu também peguei daquele site da Universidade lá da Austrália, a gente consegue ver um corte transversal, né? E aqui, da região, digamos assim, torácica, né, do embrião, ou seja, daquela cavidade pleuropericárdica. E aí a gente já consegue ver, definir algumas estruturas, né? Aqui a gente consegue ver os pulmões, né, em expansão, né, porção do esôfago, do intestino, vasos sanguíneos, né, algumas estruturas aqui do próprio pulmão, que provavelmente devem ser brônquios, né. Vejam, aqui ele mantém contato aqui com o coração, né? Mas a gente consegue observar já, essas aqui são estruturas do túbulo cardíaco, né? Dos tubos endocárdios, com alguns vasos também. Mas a gente consegue observar aqui essa cavidade, ó. O coração aqui, ele já está delimitado aqui pela sua cavidade pericárdica, né? Que vai dar origem depois ao pericárdio, né? Aquela membrana, aquele mesotélio que vai envolver o coração. E percebam que existe uma separação aqui desta cavidade, sendo separada desta outra cavidade, onde a gente vai encontrar, então, os pulmões em expansão, tá vendo? Então, aqui nós vamos ter o que? A cavidade pleural, né? E aqui dá para a gente ver, provavelmente, essa separação aqui, né, da cavidade pleural separada da cavidade peritoneal. Aí, desculpe, pericárdica, né? Cavidade pleural separada da cavidade pericárdica, certo? Então, sofrendo aí um processo de individualização dessas cavidades pleural e pericárdicas dentro de uma cavidade maior, que é a cavidade torácica, né? Bem interessante isso. E aí, este é o desenvolvimento normal das cavidades, né? Das cavidades corporais. Pericárdica, pleural e peritoneal. O que é básico aqui? Né? Para que tudo ocorra, certo? É necessário que ocorra o fechamento, o dobramento, né, lateral do embrião, tanto na região mais cefálica, né, na região torácica, quanto na região média, quanto na região abdominal, né? Se isso não acontece por alguma falha, nós vamos observar as malformações, né? Então, existem vários tipos de malformações. Eu selecionei algumas aqui que eu acho que são importantes. Então, por exemplo, na região torácica, né? Se não ocorre o fechamento aqui na região torácica, né? Da parede, do corpo, a parede corporal durante o dobramento, ela não se concretiza, o que vai acontecer? Por alguma falha, né? Por algum agente teratogênico, ou por alguma falha genética, por algum problema genético, né? Então, existem vários tipos de teratogênicos, né? Ou genéticos, né? O que vai acontecer? O coração continua a crescer normalmente, ele vai continuar se desenvolvendo, só que no meio externo do corpo, pela falha do fechamento da parede do corpo, né? Então isso chama-se ectopia cordis, né? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, né, a formação do coração, não houve uma falha no fechamento aqui, né, da parede do tórax, e o coração foi se desenvolvendo de forma ectópica, ou seja, fora da sua região, certo? Então, o coração se encontra fora do tórax e há uma fenda na parede torácica, ou seja, falha no fechamento durante o dobramento lateral. Se for um pouquinho mais abaixo, na região do abdômen, né, então nós temos uma condição chamada de gastroquise. Então, nessa região chamada de gastroquise, o que acontece? O estômago, né, o intestino, né, os órgãos do sistema que estão na cavidade abdominal crescem,
e se expande. Normalmente, o intestino tem uma fase do intestinal que o intestino ele faz uma herniação, né, ali na altura do cordão umbilical. Mas essa herniação, ela é temporária, né? É como se a alça intestinal ela saísse um pouquinho, né, se expandisse para fora do corpo do embrião, mas é uma condição temporária, é uma condição fisiológica da embriologia, desenvolvimento normal do sistema digestório, né? Se tudo, se tudo der certo, né, o corpo do embrião vai se expandir, a cavidade abdominal também vai crescer, vai se expandir e o intestino volta, né, ele retorna para a cavidade abdominal e ocorre então o fechamento. Caso, isso é uma coisa normal, né, que a gente vê no sistema digestório, no desenvolvimento do sistema digestório, que a gente vai falar mais para frente numa outra aula. Mas, se ocorrer a falha no fechamento da parede, acontece isso, né? Gastroquise, tá? E essa gastroquise nada mais é do que o fechamento, né, defeituoso, né, olha lá, fechamento defeituoso da parede abdominal ventral, né, é, acima do umbigo, né, caudal ao umbigo, causa isso, né, ou seja, uma, é, uma fenda, né, na parede abdominal, fazendo com que ocorra, então, o crescimento, né, o intestino cresce, mas cresce sendo também exposto ao longo do corpo, da região abdominal. Então, isso é uma falha do dobramento ventral, na região ventral. Vamos ver mais para baixo. Então, ou seja, se for na região pélvica, se o dobramento não acontecer de forma correta, né, na região pélvica, nós temos condições chamadas de estrofia vesical ou cocal, tá? Então, veja, o que é isso? Nada mais é do que, pense, sistema urogenital está se desenvolvendo também nessa fase, né? Sistema, ou seja, a formação dos rins, né? A formação do sistema genital, né? Genitálias, tanto interna quanto externa, os órgãos internos, né? Do sistema sexual, do aparelho sexual, né, estão se desenvolvendo. Então, se ocorre uma falha no fechamento da parede ali, na região mais pélvica, acontece isso, né? Epispadia, né, que é uma condição, especificamente aqui do pênis, né, se o feto for um feto masculino, mas também exposição aqui da bexiga. Se for uma região mais cervical, mais baixa ainda, né, o que vai acontecer? Formação, né, exposição também do sistema digestório da região cloacal, da região do intestino grosso. Né? Então, isso são falhas, né? Essa extrusão, ela surge, né? Da formação, da malformação do dobramento ventral do embrião. Vamos ver mais uma, para finalizar. Agora vamos ver malformações que acometem ou que estão relacionadas com o diafragma, né? Então, é comum existir essa malformação que é chamada de hérnia diafragmática congênita, tá? E aqui eu coloquei para vocês, né, mais ou menos a frequência, né? Um a cada 2.200 nascimentos, sempre pode aparecer uma malformação no fechamento do diafragma ou no desenvolvimento do diafragma, né? Então, aqui, lembra, a gente já acabamos de falar da formação do diafragma, né? Então, nós temos aqui a formação normal, tendão, né? A partir do septo transverso, das pregas pericárdicas, pleuropericárdicas, né? E da formação do músculo, isso é a formação normal. Caso ocorra alguma falha, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, a hérnia, né? Então, uma falha aqui na formação do diafragma faz com que ocorra, né, aquela comunicação entre as cavidades pleural e cardíaca permaneçam, né, ocorra essa permanência, essa comunicação com a cavidade peritoneal. E com isso,
né, os órgãos da cavidade peritoneal, ou seja, fígado, estômago, intestino, eles avançam em direção à região torácica. E ao avançar para a região torácica, porque não tem nada, não tem aqui a formação, ou seja, a formação do diafragma ela foi falha, o que vai acontecer? O pulmão acaba sendo comprimido, né? Porque todo o organismo, todos os órgãos estão em desenvolvimento. Então, o intestino também, a gente sabe que o intestino é muito longo, né? Então, ele tendo espaço, ele vai ocupando os espaços que existem, né? Então, se não tem nada que impeça com que faça, né, invada aqui a região torácica, ele vai invadir. E aí, isso chama-se hérnia diafragmática congênita. E isso causa o quê? Causa alterações na formação do próprio sistema respiratório, cardiovascular e respiratório, né? Porque ele vai comprimir aqui os pulmões, que estão também em desenvolvimento, reduzindo, né, a formação do pulmão de forma eficiente. Com isso também, né, se isso não for corrigido, o coração também é empurrado para a região mais mediana e às vezes até para a região mais da região direita do corpo. Né? Então, isso isso, dependendo da gravidade dessa malformação, isso faz com que, às vezes, o feto não seja viável. Né? Então, aqui é um exemplo, né, deste espaço, dessa malformação que ocorre, né, no diafragma, aparecendo, então, aqui um espaço, um buraco, né, uma cavidade, que geralmente é chamada de forame de Boschidal, tá? Aqui nós temos uma outra condição, tá? Uma outra condição de hérnia diafragmática. Só que nessa condição, o que nós temos? Nós temos o diafragma. Só que de alguma forma, né, ele foi alterado, a sua formação foi alterada, né? Talvez pode ter acontecido aqui alguma falha no desenvolvimento ali, né? Seja do septo, seja do músculo, seja do próprio, das próprias pregas, né? Que vão completar ali o fechamento, né? O, o fato é que o diafragma está presente, mas essa região não é rígida o suficiente, né? Para impedir uma herniação do sistema digestório também para a cavidade torácica. E isso se chama eventração do diafragma. Né? Então, essa é uma condição chamada de eventração do diafragma. O diafragma está lá, mas ele sofre, né, como se fosse uma projeção para dentro, por ação, lógico, do crescimento do sistema digestório. Tá? E aí nós temos aqui, né, como ilustração, essas situações, né, o feto aqui, foi retirada a pele do feto e a gente consegue ver o fígado, que em azul, né? E aqui o fígado foi retirado para a gente conseguir ver melhor toda essa estrutura, né? Estômago, né? Estômago, intestino, né? As alças intestinais, todas invadindo a cavidade torácica, né? Temos aqui uma porção do pulmão, do coração, aqui nós temos um pulmãozinho, né? Provavelmente aqui também estrutura do pulmonar, então fazendo com que ocorra uma dificuldade aí no processo respiratório se esse efeito, né, conseguir ser viável. Aqui em radiografia também, né, essa porção mais escura indicando aqui, né, a projeção do intestino, do estômago mais invadindo, né, melhor assim dizendo, invadindo a cavidade torácica. Né? Aqui, um feto de 19 a 20 semanas. Então, tudo isso pode ser detectado via exames, né, ultrassonografia, com cuidado, né? E, lógico, como a medicina está bem avançada, dependendo do caso, isso pode ser feito, né, algum reparo ainda, inclusive, dentro do próprio útero. Nesta imagem, para mostrar para vocês, né, qual é o percentual dessas alterações, né, essas falhas da formação do diafragma, né, esses forames que aparecem.
A maior parte deles acontece nessa região chamada posterolateral, né? Ou melhor, é a segunda, né? Porque a primeira é mais próxima, mais perto da região mediana, chamada região de hiato, né? E aí algumas regiões, outras regiões em que pode ocorrer aí eventração, né? Próximo ao esôfago, que é o hiato, né? Paraesternal, ou seja, próximo do externo, né? Principalmente aqui na região do hiato, né? Que ocorre então uma eventração, uma herniação, né, do intestino para na região ali próxima ao esôfago, né? E mais comumente também na região mais posterolateral do diafragma. Então, essas são as alterações, né, as malformações que podem acontecer na formação é, do, das cavidades corporais. Então, basicamente, né, cavidades corporais formadas a partir, então, do dobramento do embrião, né, no sentido lateral, né, para encerrarmos, é, é, e formação do diafragma, né, separação das cavidades do diafragma, pela formação do diafragma, e também a individualização da cavidade pleural, formando, né, a pleura visceral, a pleura é, parietal, né, e a cavidade pericárdica através da formação, a separação dessas cavidades através das pregas pleuropericárdicas, tá? Então, essa seria a embriologia, que eu poderia falar para vocês da embriologia das cavidades corporais. Espero que vocês aproveitem a aula, né, para fazer revisões e se tiver alguma dúvida, né, por favor, façam comentários aí que eu vou ter prazer em responder. Obrigado.